O Dudu, cara, ele arrumou uma treta, né? Claramente o Dudu... O Léo Jardim sequer viajou com o Dudu. O jogo foi em Uberlândia, né? Foi Cruzeiro e Vasco, vamos dar uma contextualizada. O jogo foi em Uberlândia. Dudu não viajou. Léo Jardim falou que, enfim, teve um problema interno. E logo antes desse jogo, ele deu aquela entrevista, o Dudu, né? Falando que estava insatisfeito de ser reserva. Ele falou que ele não entendia... Na verdade, foi por causa dessa entrevista que o resto foi história, né? Porque ele jogou, né? Aí, por que você estava no banco? Ele falou, não sei porque eu tô jogando bem, mas eu respeito a decisão do treinador. Aquele papo, cara, que eu não... Se você me perguntar, tá errado o Dudu em falar isso? Não acho. Acho que ele pode falar assim, o que ele quer achar. Faltou Só respeito? que mostrou o clima que tá lá dentro. Mas faltou respeito? Não. Falou, olha, eu não entendo, mas respeito a decisão do treinador. Mas assim como agora o treinador vai tomar as decisões... Ao mesmo tempo ele falou, eu não tô acostumado. Isso, ele não foi tá só mentindo? no respeito, ele foi um pouquinho mais incisivo. Ele falou que ele não tava satisfeito, que ele jogou a vida inteira Ele deixou como claro que não titular. tava, né? Então, e aí... Ao contrário do Gabigol, o Gabigol fica na reserva, mas fica na miúda. Você pagando enquanto, o Gabigol, por ele tá de enquanto. boa, mano. Mas, cara, você pagando a grana que você... O jogador, ele não pode mais Acordou falar com o que ele Gabigol? pensa, cara. Não, sim, eu entendo esse seu ponto, mas ele causou um clima ali um pouco desnecessário, porque você tem que fechar junto com os seus, né? E aí você expõe o treinador. E além disso, tem os bastidores dizendo que o Dudu simplesmente pediu a demissão do Léo Jardim, né? Então aí o buraco é muito mais embaixo do que foi mostrado pra gente. Por falar em traição, tem uma pergunta pra você. O Rafa aqui, o Darkside, na live, pergunta no nosso chat, ele fala... Nós estamos falando de traição, de perdão. Sim. Você aceitaria Dudu de volta? Boa. Com aquela, se ele tivesse na porta do CT do Palmeiras com pavê pra você? Mano, o Dudu, cara... Imagina o Duduzinho com pavê pra Gi. Uma tortinha de morango que eu gosto Então, também. Puta, e o Dudu, hein, que é meu maior ídolo da série. Cara, Porque foi o maior que eu vi Dudu no jogar. Palmeiras, ele fazia toda a diferença. O moleque comia grama, se machucou, fez toda a recuperação no Palmeiras. O Palmeiras tá fazendo um vídeo pra contar... Ia ter um documentário dele, cara. Puta que pariu. Mas o pavê que ele tem que chegar é pra Leila, viu? A esse daí. Aí meteu, vou trabalhar no Cruzeiro. Esse é o problema. Não, Nossa, eu mano. falei só uma correção, tá? O maior ídolo da série pra mim é o Marcos, aliás, essa camisa linda aqui da Libertadores de 99. Marcão? Mas, goleiro. Mas o Dudu, ele é muito grande na história do Palmeiras. Ele fez tudo errado depois que saiu. Até o momento da saída dele, eu ainda estava do lado dele, tá? A negociação, até aquela que não deu certo, né? Na minha cabeça, ainda tinha mesmo um ponto da Leila não tá sendo justo com ele, não entender a idolatria que ele tem no clube, não valorizar o jogador. Na minha cabeça era isso que estava acontecendo. Mas aí depois ele sai, começa a falar um monte de besteira, fala que estava se preparando esses meses para chegar no Cruzeiro. Então ele mostrou que usou o Palmeiras de escada e usou um dos melhores departamentos médicos para se curar. E aí, cara, aí ele fez muito errado e tem muito torcedor que já falou que não aceita. Aliás, a pergunta foi feita pro Gustavo Gomes, né? Logo depois do jogo, falando. Sim, e o que o Gustavo Gomes falou? Aí o Gustavo Gomes deu uma desentendida ali, né? Saída pela direita. Exato. E assim perguntaram para os jogadores e todos fugiram. Ninguém respondeu nada. Então hoje o Mas jogador... nenhuma declaração do Dudu supera a justificativa do VTNC. Nada. Vou trabalhar no Cruzeiro. Cara, o fato é que o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF... Pedrinho BH. Isso é maravilhoso, né? Porque era um torcedor. Pegou o celular, apontou pra ele e falou: e aí, o Dudu? E aí o Pedro Lourenço mete assim. A gente tem imagem. Vamos dar uma olhadinha. Isso é Esse maravilhoso. vídeo é bom demais. Isso é maravilhoso. Se tem imagem, vamos rodar. Cadê o Pedro Lourenço ali dando... Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Abriu o jogo ali. Pedrinho! Pedrinho, quem que nós vai trazer, Pedrinho? Quem que nós vai trazer? Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! E aí, Cara ali do lado saindo. isso vira notícia, isso aí repercute. Porque ele achou, é o que a gente tava falando aqui enquanto a gente assistia, ele achou que ninguém tava vendo, Então, né, ali na miúda. Não, ele sabe. do churrasco, ele foi Na despreparado verdade, nisso aí, cara. Esse Pedrinho, ele é líder mundial e expôs o elenco. Vamos lembrar que naquele áudio vazado dele, ele acabou com a passagem do Seabra pelo Cruzeiro. O Seabra que fez um trabalho maravilhoso na base. O Seabra foi vice-campeão da Copinha do ano passado com o Corinthians, foi campeão pelo Cruzeiro. Ele é alçado à equipe principal, pega um pipinaço
E aí ele queima o Seabra num áudio supostamente vazado. E eu vou falar, Romã, que o mundo não gira, ele capota. Me pergunte onde está o Seabra. Desculpa te interromper, eu queria te fazer uma pergunta, mas não perca seu raciocínio. Sim. Onde está o Seabra? Ele é técnico do Bragantino. Hã? É o técnico do Bragantino. Tá mal, hein? E onde está o Bragantino? É o vice-líder. Aí, mano. Vai. E aí, não contente, ele dá outra declaração dizendo que ele gastou tudo errado. Eu só comprei, ou seja, só comprei jogador meia boca, paguei caro. E não contente, ele dá outra declaração dizendo que ele se arrependeu de comprar o Cruzeiro. Mano, se eu soubesse que era esse... Mano, né? esse cara, pra gente, pra galera da imprensa, é maravilhoso ter um presidente assim. É mesmo. Mas pro clube, e você não pode fazer nada, porque o cara é o dono da bagaça. Ele não vai perder o posto. Você é um cara que você não consegue tirar. Ele é o dono, ele comprou. Então, talvez seja por isso que ele não tava nem aí ali quando ele fez o Ele sinal. não tá nem aí, velho. É ele, né? Ele é autêntico, né? É o John Textor do Cruzeiro. E a Fato- Leila. Mas e a o- Leila é diretora e não é seu. Eu sou fã da Leila. A Não. Leila é... A Leila, Deixar ela pra quando ela É, falar mas alguma aí bobagem. é estatutar, é outra parada, É não é isso que dona. eu falo. É. É isso que eu falo. Não, mas são posturas distintas. A Leila é gente que faz. A Leila, o dia que a Leila... se um dia ela quiser ser presidente da CBF, ela tem meu apoio. Ou sim, pra CBF ela tem o perfil. Pro Palmeiras nem Mas Não, ela eu não- acho que ela vai botar ordem na casa. Sim, eu acho não é uma crítica, acho que ela seria boa pra CBF. Bom, Falando em CBF, é peraí, o Bruce Lynch. não, vou chegar lá. Antes disso, só rapidamente, Sim. vale lembrar que o Cruzeiro vence o jogo 1-0 em cima do Vasco e o Carille é demitido, cai mais um treinador. É o quinto treinador que cai Em 6 rodadas. em 6 rodadas. O Cruzeiro, o achincalhado Cruzeiro, que hoje tá no G4, Então. vence, o Carille vaza do Vasco, né? Terceira derrota. E numa partida que o achincalhado Cássio é o melhor em campo e fecha o gol. Não que o Cruzeiro matou. Não, o Cruzeiro venceu o Vasco porque o Cássio fechou o gol. Cássio que desabafou o depois famoso do nunca jogo, deu uma critiquei. entrevista, mais uma vez deu, né? Ele fazia isso no Corinthians também, né? Porque ele era muito responsabilizado, enfim. Cara,